Fala, empreendedor! Está começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás. Eu sempre trago conteúdo bom para você de inspiração. E agora a gente está começando não só mais um episódio, nós estamos começando uma nova temporada, um novo ano. Essa é a 8ª temporada aqui do podcast Consultório Empresa e você que já acompanha desde o começo, eu quero agradecer por todo esse tempo que a gente está junto e tenho certeza, e assim espero, que esse ano seja ainda melhor para você nos seus resultados, mas que o conteúdo que a gente vai trazer aqui seja ainda mais inspirador, ainda mais provocante, para que você possa ter mais ideias, mais insights, mais condições, mais ideias claras e aplicáveis da gestão, do marketing, de negócios, para você realmente alcançar o sucesso que você quer, que você merece, que você precisa e que você se dispõe a isso. Então que bom que a gente pode estar junto aqui mais uma vez. E se você está chegando agora, está acabando de conhecer aqui, eu fico muito feliz em saber que você está por aqui. Tem muito conteúdo, já tem 7 anos acumulados aqui de coisa para você maratonar, ouvir, ver e colocar em prática principalmente, tá bom? Então seja muito bem-vindo à 8ª temporada do podcast Consultório Empresa e agora a gente está voltando para o formato vídeo inclusive. E esse ano tem novidades, então antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, que está muito bom, porque eu vou falar sobre precificação estratégica, eu quero te contar algumas coisas de como é que vai funcionar o podcast Consultório Empresa a partir desse ano. A gente vai ter 6 áreas diferentes de trabalho, 6 frentes diferentes. Fala, nossa, como assim? Que doideira é essa? Pois é, esse conteúdo que geralmente eu trago aqui, geralmente eles são o que a gente pode chamar de professorais, ou seja, são aulas. Então, a boa parte do nosso conteúdo aqui já acumulado são aulas, são conteúdos que eu trago para você, para inspirar, para dar ideias e por aí vai, mas são aulas, né? Eu estou te ensinando alguma coisa. Então, esse tipo de conteúdo vai continuar acontecendo, eu vou chamar esse conteúdo de sala de aula, então vai ter muito conteúdo aqui sala de aula, onde eu vou te ensinar alguma coisa. Hoje, por exemplo, o nosso episódio de hoje sobre precificação estratégica vai ser uma sala de aula, eu vou te ensinar isso aí já você vai ver já assunto bem explicado e mastigado para você. Mas tem outro tipo de conteúdo que eu trago também aqui de vez em quando, você sabe disso, que são entrevistas. Então, alguns episódios do podcast Consultório Empresa serão dedicados a entrevistas. Eu pretendo trazer um pouco mais a partir de agora. Então, vou fazer entrevista com algumas pessoas bacanas e vou trazer, então, vai ter episódio sala de aula e também vai ter o episódio de entrevista, né? Um outro tipo de episódio que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai chamar de banco de ideias. O que é o banco de ideias? Então, de vez em quando eu vou trazer aqui para você ideias específicas ou prontas, ideias mais mastigadas, ideias para você olhar, falar assim, ouvir aquilo e falar, poxa, que ideia bacana, acho que eu consigo aplicar isso ou diretamente ou de uma forma adaptada, mas eu posso colocar isso na minha vida prática aqui. Então vai ser um banco de ideias para você fazer as coisas de marketing, de gestão, de liderança, finanças, enfim, eu vou trazer alguns conteúdos desse tipo, né, de banco de ideias também. Que mais que a gente vai ter? Vai ter alguns episódios específicos para a gente fazer resenhas de livros. Tudo isso você sabe que eu já faço. Eu só estou dizendo que a gente vai fazer de uma forma mais desenhada, entendeu? De uma forma mais quase que cíclica. Então, vou colocar mais conteúdos aqui de resenhas de livro, onde eu vou analisar alguns livros que eu venho estudando, venho lendo, enfim. Eu vou fazer um resumão para você, vou apontar algumas coisas e você sabe que as minhas resenhas são sempre resenhas com os meus pitacos, com os meus acréscimos, não é necessariamente um resumo puro, mas sim um comentário meu acerca disso, então vai ter bastante disso também aqui. Vai ter um outro tipo esses últimos 2 aqui que eu quero te falar agora, são um pouco mais diferentes. Vai ter alguns que vão estar aqui no meio, que a gente vai chamar de drops. O que é um drops? É uma pílula, um negócio assim rápido. São episódios assim curtinhos, de poucos minutos, onde eu vou direto ao ponto, fazendo ou uma provocação, um insight, uma ideia, seja o que for. Mas é uma coisa curtinha, só para dar aquela provocação na semana, coisa assim, tá? Então vai ter alguns aqui no meio do caminho, eu vou fazer vários drops desses aí no meio do caminho, que é aquela coisa para te dar aquela vitaminada no meio do percurso todo. E por fim, deixei por fim para explicar esse, eu vou fazer uma coisa nova, diferente.
vai ter alguns episódios aqui do podcast Consultório Empresa a partir de agora chamado Sessão Estratégica. Os episódios do podcast Consultório Empresa que são do tipo Sessão Estratégica, eu vou chamar pessoas, algumas já clientes, outras não clientes, mas eu acho que vou chamar mais meus clientes ainda, por enquanto eu não sei, meus mentorados. Eu vou bater um papo com essas pessoas, mas a diferença disso para uma entrevista é porque nessa conversa, o objetivo dessa conversa é essa pessoa que eu chamar, esse meu mentorado, ou você, quem sabe, se você se inscrever aqui e quiser, vai ser uma oportunidade de uma consultoria ao vivo, entendeu? Então, isso é uma sessão estratégica. A pessoa, então, que estiver aqui comigo vai perguntar como que eu faço, Plínio, o que eu faço para resolver tal problema? E a gente vai ficar batendo um papo, eu vou ajudar você a resolver problemas específicos de uma forma direta. Ou seja, eu estou te ajudando com alguma coisa concreta, né, na gestão, no marketing, e a gente está filmando, está gravando isso, e isso vai virar, então, episódios aqui do podcast Consultório Empresa. Então vamos resumir, vamos relembrar aqui. Vai ter episódios Sessão Estratégica, e vai ter episódio Banco de Ideias, vai ter episódios Drops, vai ter episódios Sala de Aula, vai ter episódios do tipo Entrevistas e Resenhas de Livro, tá bom? É isso. Pode ser que alguns desses aqui o Drops, por exemplo, ele não vai seguir com a numeração. A numeração Consultório Empresa ele vai estar aqui no meio, na verdade vai ser um bônus, um presente para você, que vai estar aqui no meio para quem ouve na plataforma Consultório Empresa. Fechou? Deu para entender? Bom, se você entendeu, tranquilo, só relaxa. Continua acompanhando a gente aqui, que você vai ver que os conteúdos são bacanas. Eles vão aparecer na sequência, eu só falo então do conteúdo e está tudo certo. Bora lá então, sem mais explicações e mais delongas, mais comentários, dizer que o episódio de hoje é para a gente falar, o tema é estratégias de preço. Eu quero falar para você sobre 5 formas da gente pensar a precificação de um modo estratégico. Como é que a gente pode pensar nas estratégias de preço para um negócio? Então, o que eu fiz aqui? Eu listei algumas dessas que são as mais aplicadas normalmente em consultórios e clínicas e eu quero então fazer essa discussão com você, né? Quais são essas estratégias que você está usando? Vou falar prós e contras, então se prepara para anotar aí porque tem coisa boa para você refletir. Bora lá? Fala empreendedor, aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Definição estratégica de preço, né? Tem muita gente que define os seus preços usando a estratégia que eu chamo de estratégia calculada. Fazer um preço por um cálculo. O que é isso? Na verdade, você pega um método, existem métodos diferentes, alguns consideram uma parte da conta, a outra não importa. Enfim, já te explico já. Mas o método, quando eu falo de estratégia calculada, preço calculado, eu me refiro a você pensar assim mais ou menos, quanto eu gasto de sala clínica, uma hora de sala clínica, quanto custa, mais quanto custa esse material, mais quanto eu vou pagar de imposto, mais quanto eu quero de provisão, mais quanto eu vou pagar de comissão para fulano, mais quanto eu vou pagar para o profissional que trabalha para mim, mais não sei o que lá, mais, enfim. Você usa umas continhas e soma isso com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, e no final chega lá no seu preço, tá? Então isso eu ensino em vários dos meus livros, né? Em pelo menos 3 dos meus livros eu falo sobre a precificação calculada. Então você vai somar isso com isso, com isso, com isso, com isso, pronto, aí você tem um preço, né? O meu custo fixo, mais o variável, mais o imposto, mais provisão, mais o lucro desejado. E aí você pode ter diferenças de métodos, como eu falei, porque algumas pessoas vão ensinar que você já tem que incluir a sua vida, o seu cálculo de vida pessoal ali dentro, outros acham que não, eu acho, por exemplo, que não, que você tem que fazer de tal maneira com que gere resultados e gerar o volume e o que você precisa com essa precificação para conseguir ter a sua vida pessoal desejada. É como se fosse assim, você procura uma empresa para trabalhar, essa empresa tem um salário de 10, de 20 mil reais, e aí você tem que
sabendo que você tem um trabalho de 10 ou de 20 mil reais, adequar a sua vida para isso, e se não está legal, trabalhar para conseguir naquela empresa ganhar 30 ou 40 ou 50, né? Então, a minha filosofia é mais por aí, mas tudo bem, não está errado não, se você pensar dessa outra forma e agir assim. Então, o que eu quero dizer aqui com essa primeiro tipo? Tem gente que adota uma precificação feita com base num cálculo, ok? Tá bom, acho que você já entendeu isso. Agora vamos ao meu comentário. Isso eu acho que tem alguns problemas. Quais problemas? Bom, conforme eu explicar os demais itens, as demais possibilidades, vocês vão entender melhor qual o problema que tem isso. Mas, fundamentalmente, ela simplesmente cobre os custos operacionais e eu vou colocar uma margem de lucro ali em cima e eu faço então uma metodologia muito matemática ou exclusivamente matemática. E isso pode ter diversos parâmetros positivos e negativos, mas ele não tem uma estratégia, digamos assim, mercadológica em cima dele. Então é um preço que ele é calculado, e isso é correto. Diferente de outras pessoas que não calculam nada, que só olha o coleguinha e faz seu preço. Já vou falar disso já já. Mas então ter um cálculo é excelente, já é um baita bom começo. Mas qual é o problema de ter apenas um cálculo? É porque você não necessariamente está entendendo qual é o seu posicionamento e o seu valor mercadológico no contexto. Então, eu recomendo o seguinte para os meus mentorados, sempre para os meus alunos. Sempre parta de um valor calculado. Então, sim, pega uma planilha, eu tenho essas planilhas, você me pediu, eu te mando ela de graça. Você só me manda mensagem lá que eu te mando ela. O meu WhatsApp pessoal, por exemplo, é 11 99846 5433. Pode me mandar a mensagem que eu te mando, tá? Fica relax com relação a isso. Então, assim, você começa fazendo um cálculo. A partir do cálculo, você já tem um número, mas não quer dizer que aquele número será o preço efetivo que você vai cobrar. Isso é o meu comentário sobre o método chamado de preço calculado. Vamos ao segundo método, e conforme eu for falando das outras estratégias, dos demais métodos para você chegar a preço, você vai entender o que eu quero dizer com isso. O segundo método é um método que a gente chama no mercado de markup. Eu detesto markup, eu acho que não tem nada a ver. Markup, né? O markup é um percentual que você vai colocar sobre um preço de custo. Markup é uma forma fantástica de trabalhar para quem faz comércio. Então, se eu sou um comerciante, compro, sei lá, um brinquedo, compro um produto, uma televisão, né? Compro alguma coisa lá por 10 e eu vou ter que revender por um outro preço, certo? Então é um produto, é um objeto. Eu compro aquele negócio e vou vender por outro. Então, eu faço algumas continhas e chego num fator markup, como a gente chama. É um markup ou fator markup, que é X%. Então vamos imaginar, só para ficar claro aqui, um markup de 100, ou seja, de 100%. Então eu já sei que se eu comprar um produto, eu compro um produto por 10, eu vou vender ele por 20. Sabe quem faz isso com muita frequência? Feirantes. Então o feirante vai lá no Ceasa, que chama, né? Vai lá, compra o produto, o abacaxi, a batata, ou sei lá o quê. Ele compra o produto e põe um markup e aí ele começa a feira, às vezes, os produtos melhores com um markup de 100%, 200%, sei lá. Eu não sei quanto que ele cobra, e cada um tem o seu fator markup. E aí, às vezes, ele vai abaixando durante o dia, ou produtos que não estão tão bonitos, ele coloca um markup menor. Simplesmente assim. Mas ele sabe que o seu ponto de partida é o preço que ele pagou naquilo e ele vai colocar um percentual em cima. Então é uma conta muito fácil de ser feita. É como se você calculasse seu preço várias vezes pelo método que eu falei anterior e depois chegar a uma conclusão que quer saber, vou multiplicar tudo por 2 ou por 3 ou por 4 ou por 5. Então isso para um produto, um objeto que eu compro e vou revender, faz sentido porque eu já calculei os custos da minha loja, etc. E aí aquele lucro, não é um lucro, é uma margem de contribuição. Com aquele lucro, né, hipotético, é que eu vou pagar meus custos fixos e ver o que de fato no negócio depois ele me dá de lucro. Fez sentido? Então tá. Agora, cara, dentistas, por exemplo, têm uma péssima mania de eu fazer algo que é muito, muito tonto, que é fazer, por exemplo, assim, protético vezes 3, protético vezes 4 ou qualquer coisa parecida. Protético vezes 3, o que é isso? É a mesma coisa que dizer que eu estou colocando 300% de markup.
Agora, esse número é bom? Ele pode ser uma estupidez. Este número pode ser muito, muito, muito errado. E como é que você sabe se ele está errado ou não? Fazendo o método 1 calculado. Quando você calcula, você vai ver, nossa, aquele método de vezes 3 estava fazendo o meu preço ficar muito alto ou muito baixo. Então você pode estar fazendo vezes 3, vezes 4 e está tendo prejuízo? Pode. Por quê? Porque esse método é estúpido. Então não faz sentido a gente, na área da saúde, usar markup. Não use markup. Fica a minha dica para você, não use markup. Mas sim, é um método possível? É um método possível. Quando que a gente usa? Quando a gente tem um objeto, quando a gente está falando de uma coisa mais concreta. Tem uma coisa que eu vou comprar e vou vender, então na área do comércio, não no serviço, faz mais sentido. Tá bom? Mas eu quero que você entenda e conheça. Então você já conhece então 2 métodos, um de fazer a continha, item por item, e o outro, o primeiro lá é o custo fixo mais o variável, mais o lucro, enfim. E o segundo método agora é um fator markup que você já aprendeu que não é bacana a gente usar. Vamos lá para a terceira possibilidade, a terceira método, a terceira estratégia possível de você definir um preço. Este eu chamo de método comparativo. O método comparativo, desde que seja baseado num preço calculado, ele pode fazer sentido. Quando que ele é errado? Quando a pessoa parte dele e usa só ele. Mas o que é então um preço comparativo? É quando a pessoa pergunta para os coleguinhas, fala assim, quanto você cobra, quanto você cobra, quanto você cobra, e ele vai, então tá todo mundo cobrando 200, vou cobrar aqui 200. Mais ou menos isso. Né? Um cobra 200, outro cobra 300, e fala, vou 250. Né? Isso é o preço feito pelo método comparativo. Então agora vamos lá ao meu comentário, é isso. Então o preço é esse. É definido assim. Isso é um dos métodos mais tontos que existe também, muito, muito errado, grotescamente errado, porque quando você faz o cálculo, você vai ver que às vezes comparar com todo mundo, né, fazer um preço parecido com todo mundo, pode ser que para aquele seu vizinho lá que tem um custo operacional baixo, cobrar R$300 da coisa seja razoável. Para você cobrar R$300 pode estar te dando um prejuízo de R$50 a R$100 por cada procedimento feito. Então é uma tontice fazer isso, né? Então simplesmente copiar o preço do coleguinha, ir na média e fazer mais ou menos é uma estupidez sem pé nem cabeça. Não faça isso, é pior que o markup. Pior que o markup. Porém, você viu que eu comecei dizendo que ele pode ser um método interessante desde que eu faça primeiro o calculado. Então como é que é isso? Você vai lá e calcula, por exemplo, vamos lá, você então calcula que para fazer um canal, por exemplo, imagina que você seja um dentista, você poderia cobrar R$800. Você fez um cálculo e por tudo que você quer, pelo lucro que você quer, você conseguiu chegar num preço lá pelo método de R$800. Tá legal. Aí você vem para esse efeito comparativo. Você começa a ver. E as pessoas da minha região, quanto cobram na média? Vamos imaginar agora o cenário 1, onde você vê que todo mundo perto de você cobra 400 no máximo. Bom, neste caso significa que é provável que você não consiga vender a 800. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, saber o preço dos concorrentes é interessante só para a gente se posicionar, mas vocês já vão ver que eu já vou explicar melhor isso. Vamos para o cenário 2. Então você calculou que o seu preço seria bom para você, 800 estaria legal, mas você olhou os concorrentes cobram 2.000. Então tá, se todos os seus concorrentes direto cobram 2.000 e você com 800 estaria bom, você vai cobrar 800 nesse cenário 2? Você provavelmente fala, não, então eu vou cobrar perto de 2.000, né? E tá tudo certo. Estou imaginando como é que funcionaria aí a sua cabeça. Não é mais ou menos por aí? Então, se o mercado todo cobra muito mais, você poderia até no seu cálculo cobrar menos. Mas se o mercado cobra mais, cobra mais. Enfim, eu defendo a ideia que você tem que ter um preço calculado para começar qualquer conversa, qualquer outro método. Então você começa sempre por ele e depois você vai analisar as alternativas que você tem, ou seja, no mercado, e você vai se comparar a este mercado. E aí, vamos então para um pequeno upgrade que faz esse método ser um pouquinho mais interessante. Por exemplo, e aí vamos começar a falar de estratégia. Então este item, a precificação estratégica, pelo método comparativo, funciona mais ou menos assim. Você define que o seu preço será, por exemplo, 20% a mais
do que os seus principais concorrentes. Olha que interessante. Então, você fez seu preço calculado, então você sabe qual é o seu preço mínimo, qual que é o que funcionaria já para você. Você já sabe aquilo. Mas você está vendo que os seus principais concorrentes, vamos voltar para o nosso exemplo do canal lá, 800, seus principais concorrentes cobram 1.000. Tá? É o cenário 3 agora. Então você vai cobrar, porque a estratégia que você quer adotar é que porque você é muito melhor que os outros, então você quer colocar uma estratégia que você quer deixar claro no seu preço que você é melhor que seus concorrentes. Então você vai cobrar, nesse meu exemplo, 1.200, por exemplo. Então você coloca um acréscimo estrategicamente. Se seu concorrente subir, você vai subir junto. Se ele abaixar, você abaixa junto, dentro das normas que você já tem do seu preço calculado. Você sabe quais são os seus limites. Fez sentido? Então, a precificação, quando ela é estrategicamente pensada na base comparativa, é isso que ele vai gerar. Você vai saber o seu preço calculado e vai comparar com os demais e vai decidir estrategicamente, mas tem que saber os porquês disso. Aí tem diversos outros episódios aqui que eu explico melhor os porquês. E aí com esse porquê que você vai decidir se você vai fazer 20% para cima, 30% para cima, você vai cobrar 10% a menos. Pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia. Por exemplo, seu consultório é mais simples do que os demais, você sabe que você não tem tanto valor agregado, então você vai cobrar sempre 10% ou 20% abaixo do mercado. É bom isso? Não necessariamente. Mas estrategicamente ele faz sentido. Entendeu? Estrategicamente faria sentido. Agora, isso é bom? Não necessariamente, porque tem outras consequências. Mas por enquanto, eu estou te explicando os métodos possíveis e fazendo alguns comentários. Então vamos lá. A gente aprendeu que a gente tem um método calculado, que tem que começar sempre por aqui. A gente tem um método do markup que você não deve usar. A gente tem um método, então, comparativo, que sim, pode ser usado desde que eu tenha feito o cálculo ali primeiro, e aí ele faz algum sentido nesse contexto, mas como você já percebeu, eu já não sou fã, não gosto, porque fazer, e deixar claro, fazer o comparativo sem os outros é a coisa mais tonta que eu já vi. Então não faça isso, tá? Que é o que a maioria faz, é fazer o comparativo sem ter feito o cálculo. Não vou nem comentar, né? Vamos para o quarto, são 5 modelos, vou para o quarto modelo que eu quero trazer hoje para provocar. E agora nós estamos já indo num modelo mais refinado. Uma precificação estratégica por posicionamento. Então, agora vamos lá. Esse aqui já é um plus do anterior. Então, o comparativo, como eu falei, bom, se eu quero mostrar para todo mundo que eu sou melhor que os concorrentes e quero que o meu preço represente isso, aí eu vou cobrar 10, 15, 20% a mais, 30% a mais. Essa precificação agora que eu estou chamando por posicionamento, significa que, você sabe o que é posicionamento? Posicionamento é a imagem que você tem na cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, se você pensar num restaurante mais top, mais refinado, mais para um grupo high ticket que existe em São Paulo, você consegue imaginar o preço desse restaurante? Se eu te falar de um restaurante caríssimo, te falo, tem um restaurante aqui que a conta sai R$450 por pessoa no mínimo, né? Sem bebida, né? Você fala, nossa, esse restaurante deve ser muito bom, a experiência deve ser absurdamente boa. Porque a nossa mente, a gente linka uma coisa com a outra, né? Um computador, um notebook, no preço de hoje, nós estamos aqui em 2025, se eu falar de um notebook de R$3.000 ou um notebook de R$18.000, você consegue entender que eu estou falando de coisas completamente diferentes em termos de qualidade geral. Fez sentido? Ou seja, sim, preço na cabeça das pessoas é ligado à qualidade. Então, um posicionamento high ticket, um posicionamento de luxo, precisa, aí não é deve, não é interessante, precisa, tem que ter o preço mais caro. Em outras palavras, se você quer ter um posicionamento do cara mais top, da dentista, da médica, do médico, do nutricionista, mais top da galáxia, seu preço precisa ser mais caro. Você não pode ter um preço mediano, você não pode ter um preço 10% a mais. Você tem que ter um preço que é muito diferente para ser coerente com o perfil de posicionamento que você pretende ter. Fez sentido? Então, se você define esse seu público e você tem todos os elementos para poder validar esse posicionamento, então o seu preço
precisa, grifo precisa, obrigatoriamente estar coerente com esse posicionamento. Tá? Então você vê, por exemplo, você ouve algumas propagandas em rádio e TV, algumas marcas de móveis, de remédios, que fazem a propaganda de supermercados, que ficam dizendo qual é o nosso diferencial, preço mais barato não tem, né? Não tem lugar mais barato, eu duvido, a gente cobra qualquer oferta. Então ele tem um posicionamento de preço baixo. Posicionamento de preço baixo, lá vai ter o melhor produto? Você sabe que não. Ué, se é o mais barato, o posicionamento não é de ser o melhor, é de ser o mais barato. Agora, aquele que se posiciona como sendo o melhor que tem, primeiro nem faz propagandas agressivas. Para começar, dentro do mix de marketing dele, ele nem faz uma propaganda tão agressiva, porque isso é incompatível com alguém que tem a imagem de alta qualidade. Então já começa por aí. E aí você não vai fazer, se você quer essa imagem, você não vai para um preço qualquer. Então o seu posicionamento de alta qualidade precisa ter um preço que acompanhe tudo isso. Então se você tem todos os requisitos, você precisa, um desses requisitos do mix de marketing, que é o nome disso, precisa ser o preço mais alto. Tá fazendo sentido? A precificação então por posicionamento, ela depende da sua exclusividade, da sua unicidade, o quanto você é único. Tem outro termo que a gente usa para isso, que é diferenciação estratégica, o quanto você consegue ser único no mercado. Né? Acho que você já aprendeu comigo aqui que quanto mais raro você é, se você consegue ser raro para o mercado, ser único no mercado, se não tem outro, você se torna incomparável. Lembra da outra estratégia que é por comparação? Quanto mais raro, mais diferente você não entra numa comparação na cabeça das pessoas. Né? O que elas têm de comparação é ancorar os medianos com você que está lá em cima, jogando outro jogo. Fala, não, mas aqui não dá para comparar. É comparar Disque Pizza, por exemplo, com a melhor pizzaria que você conhece na sua cidade. Ou em alguma outra cidade. Fala, não dá para comparar. Uma coisa, aqui estão 10 pizzarias brigando e essa aqui está num outro patamar. Esse restaurante, sei lá, num outro patamar. Não dá para entrar na mesma conversa. Colégios, profissionais e por aí vai, isso vale para tudo. Fez sentido? Então, essa estratégia de precificação ou definir o preço com base em posicionamento tem a ver com mix de marketing. Então é uma coisa que você precisa aprender. Isso é um negócio legal de aprender. Vou até fazer uma pausa aqui para fazer um jabazinho, uma propaganda, divulgar um negócio importantíssimo e te fazer um convite. O que é que eu estou falando aqui? Eu quero te dizer que, se você ouvir isso aqui em tempo hábil, né, que nos dias 5 e 6, acho que é isso, 5 e 6 de abril de 2025, aqui em São Paulo, na região dos Jardins, vai acontecer o Maximize. A imersão Maximize é uma oportunidade de você ter uma chacoalhada e pensar em estratégias. Para que serve o Maximize? São 2 dias para a gente falar em marketing, estratégias de atração natural e magnética de pacientes, estratégias comerciais, estratégias de preço, definir público-alvo, definir foco estratégico. Então, pensa em estratégia. É para isso. Então, não só você vai aprender, mas vai fazer na hora, vai sair com essas estratégias definidas. Eu vou te explicar cada uma dessas coisas e aí você vai tendo tempo, eu e minha equipe, os guardiões, né, que são as pessoas da equipe que ajudam, a gente vai estar junto, vendo o seu exercício, você fazendo na hora para você sair de lá 2 dias com todas as suas estratégias desenhadíssimas para você caminhar e fazer em 2025, 2026, anos espetaculares na sua vida. Então fica o convite, quer saber mais, vê lá o site www.imersãomaximize, é imersal, né? Você sabe que não tem acento, né? No site, no endereço do site, imersãomaximize.com.br. Dá uma olhada lá, você vai ver que tem coisas fantásticas, né, para você explorar nesse dia com a gente. Vai ser muito bom contar com você, a gente se conhecer pessoalmente. Show de bola, tá bom? Então aparece lá. E se por um acaso você quer já uma degustação, eu lembrei agora, no dia 15 de março, ou seja, um mês antes mais ou menos, dia 15 de março, um sábado de manhã, nesse mesmo local vai ter uma masterclass, que é um workshop, uma masterclass presencial, chamada AMP, né? Atração Magnética de Pacientes. Então é uma parte do que eu vou falar lá no Maximize, né? Atração Magnética de Pacientes, eu vou te explicar
eu vou falar nesse workshop sobre, de uma forma concentrada, quais são formas alternativas que você tem de atrair um cliente ideal para você, né? Formas que vão muito além de rede social. Então, o que mais você pode usar? Você pode usar outdoor, por exemplo, você pode fazer palestras, você pode usar parcerias. Fora isso, o que mais? Eu vou falar de 50 possibilidades diferentes. Como é que a gente faz para atrair o cliente certo de uma forma natural e ética, tá bom? Então, se você quiser, você pode se inscrever para esse workshop também. Se você quiser no Maximize, com certeza é muito mais forte, né? Mas se você quiser ir nos dois, né? Fazer a degustação primeiro, Masterclass AMP, Masterclass Atração Magnética de Pacientes, no dia 15 de março. Maravilha? Vamos lá então agora, voltando aqui para o nosso quinta e última metodologia, estratégia de precificação, que já é mais sofisticada ainda em termos de estratégia, que é a precificação por resultados, ou a gente também pode chamar de precificação por valor percebido, que é, na verdade, nada mais é do que um refinamento das anteriores. Então, quando você fala uma precificação por resultado, significa, presta atenção agora, que o preço que você vai definir, ele não é baseado na continha, no markup, se é maior ou menor que o concorrente, não é isso o ponto mais. Então ele vai para um nível mais acima. Qual é a questão aqui? É quanto vale aquilo para a pessoa. Tem uma historinha que ilustra bem essa metodologia. Essa historinha diz que, cada um tem versões diferentes da historinha, mas basicamente uma historinha diz que tinha um submarino nuclear, né, que estava parado, que deu um defeito numa parte super importante do seu reator. E aí chamaram um cara, chamaram o outro, ninguém sabia resolver o negócio. E a cada dia, né, na verdade a cada hora parado, estava custando ali $100 mil para o dono ali do submarino, $100 mil cada momento, cada hora que ele ficava parado naquele lugar. Estava custando uma fortuna. Ele precisava logo sair com aquilo dali. Enfim, e aí ele chamou alguém, foi chamando um, chamando outro, até que indicaram alguém e falaram: o cara lá é bom, chama o cara lá, porque esse sabe o que está fazendo, né? E o cara foi lá, contaram para ele qual era o drama, né? Ele foi lá, olhou, ficou ouvindo, bateu, deu uma batucadinha aqui, ouviu, batucou com uma chavinha ali no outro lugar, ouviu um motorzinho, ouviu um som, tá. Aí ele pegou uma chave, né? Uma chavinha especial, foi lá e fez, virou meio centímetro, aí voltou a funcionar o submarino. Uau, tal. Aí ele deu a conta, né? Ele deu a conta lá de $100 mil, né? Ele ficou lá 10, 15 minutos, né? Ele deu a conta de $100 mil. Aí o cara, quando foi pagar, falou: mas que absurdo, que negócio infame é esse, né? Você ficou aqui menos de meia hora, ficou 15 minutos aqui, apertou um negocinho lá, né? E quer cobrar $100 mil, isso não faz o menor sentido. Discrimina a nota para mim. Aí ele colocou assim: apertar o parafuso R$1, né? Saber qual parafuso apertar e quanto, 99.999. Enfim, essa historinha ilustra um pouco do que eu estou falando, né? Então, $100 mil. Essa pessoa, primeiro, sabe se valorizar? Sim, essa pessoa da historinha. Mas sabe qual é a questão? Essa precificação dele foi baseada não em quanto custa a minha hora, quanto custa a chavinha de fenda, quanto custa eu virar a mãozinha para cá. Não é isso. Essa pessoa falou o seguinte: quanto custa para a empresa, quanto ela perde por ficar parada $100 mil por hora, eu posso cobrar então $100 mil aqui para esse trabalho. Eles estão economizando uma fortuna. Eles vão ganhar uma fortuna ainda por eu cobrar tão barato. Ou seja, sai muito barato por tudo que eles vão economizar, por tudo que eles vão ganhar. É aquela história, isso eu já fiz vários episódios aqui, falando sobre a mentalidade de investimento versus a mentalidade de custo, né? Eu falo que o empreendedor de sucesso, todos que eu conheço, tem mentalidade de investimento. Quando você vai investir em alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, você vai contratar um funcionário, um colaborador, você contrata a pessoa, quem tem mentalidade de investimento, já enxergando tudo que ela vai voltar para você. Você fala: eu vou contratar essa pessoa por $4 mil por mês, mas você está vendo que ela vai ter um potencial de te fazer ganhar 100, 200, 400 mil por mês, uma pessoa do comercial, por exemplo. Para você é óbvio. Para a pessoa que tem a cabecinha com a mentalidade de custo,
essa pessoa não consegue enxergar o potencial de ganhar 300, 400 mil. Ela enxerga, mas vai custar 4 mil, que cara caro, né? Aquele exemplo, você vai comprar um curso, quanto custa o curso? Custa, sei lá, 20 mil reais. Uma mentoria custa 30 mil reais. Ai, que caro. Caro baseado em quê, camarada? Né? Quanto você vai ganhar com aquilo? Eu vou dar um exemplo meu. Então a pessoa faz a mentoria comigo e aí ela vai passar 12 meses no mínimo comigo. Tem gente que está 2, 3, 5 anos, tem gente que está muitos anos. Então assim, em um ano junto, será que eu não consigo te ajudar a vender? O que você vende? Sei lá, um protocolo de implante, você vende um alinhador, você vende cirurgia plástica de 100 mil reais. Se eu te ajudar a vender uma cirurgia dessa no ano, o valor voltou para você em dobro, já, em triplo, entendeu? Por quê? Porque, cara, essa é a lógica da mentalidade de investimento. Eu não estou falando isso para defender o meu caso, estou falando para você entender o que é, como é que tem que funcionar a cabeça nesse tipo de precificação. Nesse momento eu falei agora de quem compra, né? Quem compra com a mentalidade de investimento tá de boa. Mas quem vende também. Quem vende agora pensa a precificação nesse mesmo viés, com esse mesmo padrão. Significa que eu vou cobrar o meu preço por esse procedimento baseado no meu público. Por exemplo, o meu público dá tanto... Estou imaginando que você esteja pensando assim. Dá tanto valor para exclusividade que ele faz questão de pagar caro para não ter determinadas pessoas no ambiente. É feio falar isso, mas é assim que funciona. Por exemplo, então ele paga pela exclusividade, paga para ser só ele naquele momento, ele paga pelo status. Então, tudo isso tem a ver com o resultado, pela transformação aqui, por valor percebido. Ele pode pagar porque a transformação que ele vai ter, a recuperação que ele vai ter, por exemplo, recuperação de uma estética, ou a não perda de um movimento, ou a recuperação de uma função que ele perdeu, vale tanto para aquela pessoa que ele paga. Você imagina um cara que seja apresentador do Jornal Nacional, imagina o William Bonner vai perder o incisivo central, ou ele está com um problema que o olho dele, a pálpebra está caindo. Quanto vale para ele aquilo? É diferente. Para ele, quanto vale um dente bem arrumado ali e a pálpebra no lugar e o cabelo, enfim. Então é o valor percebido pela pessoa, né? O quanto aquele problema pode estar causando mais riscos, mais perdas ou trazendo um benefício direto. Então esse tipo de precificação já é mais complexo. E ele precisa ter muito embasamento no seu posicionamento forte, ele tem que estar embasado nas coerências do mix e vários outros elementos que a gente mencionou aqui. Maravilha? Então, vamos recapitular. A gente tem o método do preço calculado, a gente tem o método da definição do preço de modo comparativo, a gente tem o markup, a gente tem a precificação por posicionamento e a gente tem a precificação por resultado ou valor percebido. Essas coisas todas, gente, eu vou ensinar lá no Maximize, tá bom? Então, voltando aqui para falar disso, essas coisas eu vou explicar em detalhes, a gente vai pensar junto e você vai conseguir definir na hora, entendendo em maior profundidade ainda esses assuntos, mas eu acho que você já conseguiu entender aqui. Então, precificação estratégica é alguma coisa que vale a pena você mergulhar nesse assunto, porque uma precificação errada não só tira seu dinheiro do bolso, porque ele pode estar tirando o seu lucro por precificação errada, como ele também pode estar destruindo a sua imagem. Você pode estar não tendo paciente por uma precificação completamente errada, tanto para cima quanto para baixo. Fechou? Maravilha, então coloque em prática essas coisas que a gente falou aqui hoje. Já tinha terminado de gravar, mas eu lembrei de uma coisa importante e que você talvez esteja pensando assim, eu acho que o Plínio esqueceu desse assunto, que é a MCU, margem de contribuição unitária. Não, eu não esqueci. É que na verdade a MCU, a metodologia que a gente utiliza, ela não é na verdade em si mesma, ela não é um método de precificação. Eu consigo fazer e faço e ensino a precificação estratégica com base no negócio usando a MCU. Então sim, eu vou conseguir fazer algumas coisas muito importantes. Então dá para a gente considerar como uma metodologia também? Até dá. A questão é que a MCU geralmente, se você não sabe do que eu estou falando, margem de contribuição unitária, é quando a gente vai entender que cada item realizado, cada procedimento, cada cirurgia, quanto que aquele item isolado naquela unidade me dá de lucro, ou aquele pacote como uma unidade me dá de lucro. Isso chama MCU, né, a margem de contribuição unitária. Enfim, a gente utiliza essa metodologia para
colocar o preço que eu já tenho, eu distribuo os custos que eu tenho para descobrir quanto que ele dá de lucro. E aí numa outra coluna eu comparo este lucro usando a mesma base hora, porque eu posso ter um lucro bom num item e menos no outro, só que esse item aqui, que eu tenho um lucro em si bom, eu demoro 4 horas para conseguir, e nesse que me parece ser um lucro menor, eu consigo ele em 15 minutos. Quando eu coloco os dois na mesma base hora, muitas vezes eu descubro, tenho a surpresa de ver que talvez o lucro mesmo que me dá pela dedicação de tempo numa determinada sala, né, numa área clínica, num PAC, né, ponto de atendimento ao cliente, talvez seja invertido. Então, ele me mostra, ele me revela coisas. E eu consigo fazer alguma estratégias importantes, inclusive baseado nisso, nessa análise. Então, sim, se você sentir falta, é isso. Mas, na verdade, ele não é um método adicional, ele é um complemento, é uma forma de interpretar. Maravilha? Então agora eu aproveito e faço novamente aqui, gravo novamente aqui o meu agradecimento por a gente estar começando mais este ano, mais essa temporada juntos. Obrigado por você estar com a gente aqui todo esse tempo. Fico muito feliz com isso. Espero que esse ano de 2025 seja extraordinário para você. Muita coisa aconteça, grandes conquistas para você. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.